E aí, gente, beleza? Voltando agora falando do Internacional, noite infeliz para a dupla Grenal, né? Primeiro o Grêmio perdeu às 19 horas na Arena e o Inter acaba de perder para o Bahia na Fonte Nova. E o que é que fica de negativo aí? A questão é que o Inter com a vitória do Grenal tinha disparado um pouquinho da zona do rebaixamento, mas hoje com a derrota e os concorrentes lá de trás vencendo, a pontuação ficou muito, muito perto do Z4, pois o Goiás venceu o São Paulo, o Vasco venceu o Fortaleza e o próprio Bahia venceu o Internacional. Internacional que baixou na tabela, ainda tem jogos do Santos amanhã, ainda o Santos joga, o Curitiba perdeu, mas o Curitiba já está praticamente rebaixado. O Inter que falava aí em Libertadores, fala em Libertadores ainda, antes disso, tem que se preocupar aí para sair dessa situação incômoda do Z4, viu? O Cudê do Campeonato Brasileiro não faz um Campeonato Brasileiro muito bom. O jogo, Biel fez o gol do Bahia, o Tassiano fez um grande jogo, Everaldo também, o Cauli, número 8, bom jogador, jogaria fácil na dupla Grenal, camisa 8 do Bahia, muito bom jogador. Mas o Internacional careceu aí dos seus desfalques, né? Principalmente o Ener Valencia. O Luiz Adriano mais uma vez teve a oportunidade de começar jogando, não foi tão bem. Primeiro tempo, um jogo mais truncado, um jogo com poucas oportunidades. O Bahia fez o seu gol, mas foi um jogo mais disputado. Na segunda etapa, o Bahia fez 3 gols, todos eles em impedimento. Tassiano fez 2 gols impedidos. E o Bahia teve mais um gol anulado ainda. Então teve 3 gols anulados do Bahia, todos eles com justiça, a arbitragem foi bem. Teve ainda gols perdidos pelo Bahia. O Bahia deu a bola para o Internacional, explorou bastante os contra-ataques e foi muito perigoso, perdeu vários gols. E tem aquela velha máxima no futebol, né? Quem não faz, leva. E por pouco o Bahia não leva o gol de empate. Uma boa jogada do Pedro Henrique, que entrou no segundo tempo no lugar do Bruno Henrique. Ele lançou a bola por dentro para o Maurício, que dominou e bateu com a direita, que não é a boa, e passou perto do gol do goleiro do Bahia. Foi a chance aí mais clara de gol. Aliás, teve uma bola também no poste do Internacional, do Gabriel Mercado, ainda na segunda etapa. E essa chance aí do Maurício. No mais, um Inter um pouco lento, com dificuldades, dando muito espaço para o Bahia, que no contra-ataque, um time com alta velocidade. E o Bahia desperdiçando chances e fazendo gols de impedimento no detalhe. E mais uma vez desencadeou a derrota do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Luca entrou no segundo tempo, foi expulso numa cotovelada no jogador do Bahia. Pedro Henrique, depois de tanto tempo, acabou voltando, entrou com aquela disposição. Fez um bom passe ali para o Maurício, que quase empata a partida. Mas claro que carece ainda de mais tempo para readquirir a forma de jogar, né? O ritmo de jogo, tão famoso ritmo de jogo. O fato é que o Inter fez um jogo morno. Tá? No primeiro tempo, até acho que o Inter teve um pouco mais de posse de bola, não foi tão perigoso, mas o Inter no primeiro tempo acho que foi um pouco melhor do que o Bahia. Mas na segunda etapa, o Bahia foi melhor, explorando os contra-ataques e acabou vencendo o jogo por 1-0, placar mínimo. Saiu um pouquinho ali do Z4, mas o que fica é que o Internacional, sem seus principais jogadores aí, carece. O Alan Patrick não foi tão bem hoje, muito bem marcado, faltou parceria. O Valência é um atacante que incomoda bastante o sistema defensivo dos adversários, tem muita força e é um centroavante que não fica fixo, né? Ele cai pelos lados também, principalmente pelo lado esquerdo, e fez muita falta hoje, principalmente o Ener Valencia, né? O Kehler, entendo que não teve nenhum problema, não foi falha dele no gol, mas o Rocher acabou também não jogando. E a gente esperava que o Bustos, aliás, que o Malho começasse jogando e começou o Bustos. Teve também a lesão do lateral esquerdo do Halber, e aí entrando o Malho, ficando com o Malho na esquerda e Bustos na direita. O fato é que o Inter fez um jogo de pouca vibração, de pouca intensidade, diferente daquele Inter do Grenal, diferente do Internacional da Libertadores, e perdeu para o Bahia. Tem o confronto agora sábados contra o Santos, que é um jogo que o Internacional está com 32 pontos e o time do Santos com 30. Então é um jogo perigoso, embora nos seus domínios, com todos os titulares à disposição. O Internacional é favorito, porque o Santos briga para não cair.
O Santos que tem a volta do Soteldo, né, que fez uma grande partida pelas eliminatórias, mas o Inter é favorito para vencer o Peixe. Mas é jogão porque o Peixe precisa sair da zona do rebaixamento. É sábado esse jogo à tarde no Beira-Rio, Internacional e Santos. Mais uma derrota e eu vou dizer de novo, Internacional, abre teu olho, hein? Antes de falar em Libertadores, pensa em cuidar aí, sair dessa zona desconfortante que é pertinho, viu? O Inter está bem pertinho do Z4. A gente volta amanhã falando de Grêmio, falando de Internacional, repercutindo mais a dupla Grenal. Não te esquece, vai lá no canal do Guedes e te inscreve, compartilha, ativa o sininho e vai lá para conferir as novidades, tudo que a gente fala aí sobre dupla Grenal. Valeu!